Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada do Evangelho de Jesus. Meu nome é Pedro Romualdo e mais uma vez feliz e agradecido por estar aqui reunido com vocês, trazendo mais uma passagem do Evangelho para que possamos conversar, fazer algumas reflexões. Mas antes de tudo, como sempre, em nossos trabalhos, em nossas reuniões, iniciamos sempre com uma prece e a encerramos também com uma prece. Assim, convido a todos que me acompanhem nessa humilde prece, da qual sou o mero porta-voz. Elevemos nosso pensamento ao Pai, fechemos nossos olhos e respiremos profundamente. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, no Teu amor, na busca incessante da aprendizagem, do esclarecimento. Rogamos o auxílio, o amparo, a orientação, para que bem possamos trazer aquela mensagem que se torne o alento, o conforto, o esclarecimento a cada um desses irmãos que estarão ouvindo, participando conosco. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado a nossa reunião, nossa reflexão no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem e mais uma vez estamos aqui nesse trabalho fantástico, que é tentar trazer o esclarecimento à luz do que os ensinamentos de Jesus trazem ao nosso coração e à nossa mente. O tema de hoje se pauta numa passagem do Evangelho como uma máxima: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa passagem está em João 8, versículo 32 a 36, e diz: E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E para que nós possamos falar um pouco sobre essa passagem, eu gostaria de iniciar com uma pequena história. Essa história tem como nome, o título, A Pessoa que Impedia o Seu Crescimento. Uma empresa estava em situação muito difícil. As vendas iam mal, os trabalhadores estavam desmotivados, os balanços há meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. Ninguém queria assumir nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e que não havia perspectiva de progresso na empresa. Eles achavam que alguém deveria tomar a iniciativa de reverter aquele processo. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um enorme cartaz no qual estava escrito: Faleceu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. No início, todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando o crescimento deles na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando o meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu, sussurravam alguns sobre a questão. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam o defunto e engoliam em seco, ficando no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma. Pois bem, com certeza vocês já devem ter imaginado alguma resposta. Mas, na verdade, o que aconteceu ali? Colocaram um espelho no caixão. E cada um que se olhava, se percebia, se via. E aí, o que nós estamos vendo? O que está acontecendo?
Essa história retrata quais os pecados que levaram as pessoas a refletirem ao se verem no espelho, como a fofoca, a intriga, a inveja, a arrogância, a mentira, a ganância, cobiça, brigas, desvios de condutas, falsidades. Quantas vezes eu me sabotei ou tive medo de mudar e tantas outras coisas, como ações, sentimentos e atitudes que, além de se comprometerem, comprometiam a empresa. Precisamos reconhecer ou admitir que precisamos nos modificar. Quantos de nós não estamos nos comprometendo com certos sentimentos, palavras e ações equivocadas? Quantos de nós não estamos comprometendo a nossa família, o nosso relacionamento? Sim, quantos de nós, com nossos filhos, nossas filhas, nossos pais, nossos irmãos, parentes, amigos, o relacionamento em geral, quantos de nós não está se prejudicando e não se percebe muitas vezes? Quantos de nós estamos nos comprometendo à nossa própria evolução espiritual? Ainda que estejamos dentro de uma casa espírita, mas as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, palavras, às vezes, não denotam o que você tem dentro de si. Somos muito observados. O plano espiritual nos conhece bem e perfeitamente. Sempre estarão ao nosso lado tentando nos intuir para o melhor. Mas fraquejamos. Quantos de nós? Quantos de nós não estamos agindo como temos aprendido de diversos ensinamentos de Jesus em seu Evangelho? Estamos fazendo realmente? Estamos cumprindo com aquilo que nós aprendemos? Que tomamos conhecimento? A doutrina espírita nos proporciona alguns entendimentos de que precisamos nos conhecer, compreender o próximo, buscar se melhorar nos pensamentos, atos, sentimentos e palavras. Logo, precisamos nos trabalhar e não deixar a vida, como dizem, deixa a vida me levar. Quantos de nós usamos um olhar neutro, crítico ou de condenação para com o nosso próximo, quando deveríamos entender que deveríamos usar um olhar espiritual evangélico, nos preocupando com o próximo, auxiliando e acolhendo, sem qualquer distinção de credo, religião, gênero, raça, sexo? Nos comprometemos muito ainda. Não é de fácil. Nós temos realmente várias vezes certos pensamentos críticos, julgadores. Devemos estar nos policiando. Jesus já dizia: vigiai e orai. Vigia teus pensamentos, ora, para que você não se envolva, não se deixe levar por determinados pensamentos equivocados, confusos, julgamentos errados. Daí, a doença é a herança do pecado, isto é, o efeito dos nossos erros que geram dor e sofrimento. Desculpem. Mas Deus condena o pecado e não o pecador. Nos dá diversas oportunidades para corrigirmos. E o que fazemos? Muitas vezes repetimos ou aumentamos os nossos pecados. Daí lembrar em Lucas 16, versículo 13. Não se pode servir a Deus e a Mamom. Ou seja, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamom. Meus irmãos, poderíamos dizer que Mamom não é uma divindade, mas retrata o oposto aos ensinamentos de Deus, trazidos por Jesus, ou seja, o pecado, as nossas imperfeições. E o que Jesus quer que nos façamos? O que Ele quer? O que Ele deseja que venhamos a fazer? Que verdadeiramente sejamos filhos de Deus. Abominemos o pecado, o descaminho que nos afasta de Deus. Mas se deve reconhecer que não é tão fácil assim. Daí a pergunta: o que fazer quando percebemos que em nosso mundo íntimo o joio e o trigo se encontram cultivados? Como proceder? É fácil, é simples. É interessante que Raul Teixeira nos responde a essa pergunta no livro Os Evangelhos e o Espiritismo. Um livro muito lindo, muito interessante.
onde ele fala sobre essa questão. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aprendemos com Santo Agostinho a ouvir as lições do antigo sábio, que nos recomenda o autoconhecimento. Somente por esse expediente é que identificamos quanto de joio e de trigo carregamos em nossa alma. Cabe-nos, então, fazer multiplicar o trigo identificado, as coisas boas, os sentimentos nobres, e desplantar e transformar o joio descoberto, o nosso lado feio, corrupto, sombrio. É importante a gente fazer essa reflexão. Sabe as palavras de Raul Teixeira? É importante fazermos essa reflexão, buscarmos identificar os pontos fortes e fracos, os que precisam dar atenção e os que precisamos trabalhar muito mais. Vale lembrar também Jesus, nesse ensinamento dessa parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio do meio do trigo. E se foi. O que significa isso? São os nossos descuidos, as nossas faltas de atenção do que nós estamos fazendo, falando, desejando. Nossos pensamentos pesam muito, meus irmãos. E continua. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O que significa isso? Quantas vezes as nossas imperfeições surgem no meio das nossas virtudes? Temos muitas virtudes, sim. Já vencemos muitos defeitos. Mas, vez ou outra, falamos, reclamamos, até questionamos a nós mesmos: como pude fazer isso? Como é que eu me deixei levar a essa situação? Essa é a grande questão. E essa parábola reflete muito bem esse momento. Continua. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Arrancar de imediato algumas situações, alguns defeitos, imperfeições em nós, pode nos causar muita dor, como, por exemplo, nos condenarmos ao descobrirmos essas nossas imperfeições, o mal que fizemos ou praticamos a alguém, o arrependimento de uma ação ou omissão que praticamos. É doloroso para muitos de nós. Muitos de nós ainda não estamos preparados. Deixamos as coisas adoecer dentro de nós. Isso não é bom. E ele continua: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo, guardem-no no seu celeiro. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Precisa muitas vezes saber trabalhar as nossas imperfeições com paciência, pois nos servem como ensinamentos, e aprenderemos muito com os nossos erros e equívocos, para que não venhamos a repetir ou mesmo saber que há consequências e que teremos de reparar. Chama-nos a atenção também que o tempo é o melhor remédio para a nossa melhora. Quantas vezes a gente não percebe e a gente fala, né? É interessante falarmos: caramba, se eu tivesse o conhecimento de hoje, se eu tivesse os ensinamentos de hoje, quantas coisas eu teria evitado lá atrás? Naquela época, naquele momento, você doou, se deu para o que você tinha dentro de você. Aquele seu conhecimento, a sua possibilidade de passar a boa mensagem, ou refletir daquela forma, tomou aquela atitude, teve aquele sentimento, reagiu daquela forma. Mas não significa dizer que você venha se condenar por isso. Era o que você tinha. Era o que se tinha naquele momento para fazer, para se doar, para ajudar. Vale lembrar que todos nós somos falíveis ao erro, ao medo, à dúvida, ao pecado. Não é o fato de termos algum conhecimento no ensinamento de Jesus que nós não cometeremos erros. Muitas vezes esses erros se dão porque os ensinamentos de Jesus ainda não estão consolidados em nós.
onde a compreensão não fez ninho em nosso coração e mente. É interessante separar. Conhecimento é a base. Conhecer dos ensinamentos nos traz algum impedimento para que não cometamos. Mas quando nós temos dentro de nós enraizado já essa compreensão e as consequências que advirão, por isso a beleza da doutrina espírita nos ajuda muito. E é interessante, vejamos os próprios apóstolos. Estiveram com Jesus e tinham conhecimento. Mas será que compreenderam as mensagens de Jesus? Como é que nós poderíamos pensar sobre isso? Eles que viveram, conviveram, tiveram com Jesus vários momentos, circunstâncias durante um bom tempo. Tiveram insegurança quando procurados pelo povo para curarem. Quando Jesus se afasta, faz uma viagem e recomenda que o povo, se tivesse necessidade, procurasse seus apóstolos. E ao procurarem, os apóstolos tiveram medo, ficaram inseguros para ajudar, para curar. E aí Jesus, ao retornar, é indagado pelo povo: Senhor, buscamos com seus apóstolos a ajuda da cura, e eles disseram que não se sentiam capazes. E Jesus se vira para os seus apóstolos e diz: homens de pouca fé. Se tivesses a fé do tamanho de uma mostarda, diria para essa montanha, para ela se deslocar para o outro lado. Como está a nossa fé, a nossa confiança? Como é que estamos trabalhando isso dentro de nós? Como podemos fazer essas reflexões? Quantas vezes passamos dificuldades, aqueles reveses da vida, o medo da doença, o medo da perda do emprego, o medo da perda de um ente querido, a perda financeira. Quantos de nós? Muitas vezes esses momentos nos mostram que ainda estamos inseguros. Devemos confiar mais. Poderíamos falar sobre a fé, poderíamos falar muito sobre essa questão, mas terá uma palestra sobre isso. Os apóstolos também tiveram medo quando em alto mar e Jesus dormia. Eles estavam apavorados com aquelas ondas, com o mar revolto, com toda aquela situação. Jesus dormia, simplesmente descansava. E, num apavoramento, buscam em Jesus para que ele pudesse os ajudar, pudesse ver o que estava acontecendo. E Jesus, calmamente, vai e manda cessar, acalmar as águas. Muitos ficavam espantados com as curas ditas milagres de Jesus, principalmente com o cego de Jericó e tantos outros. Vemos, inclusive, que os próprios apóstolos, ainda que tivessem todo o ensinamento, todo o conhecimento, talvez não tivessem a compreensão total, como muitos de nós. Vejamos, um de seus apóstolos o traiu, o outro o negou 3 vezes, o outro duvidou. Ou seja, Judas, Pedro e Tomé tiveram reações, assim como outros que também tiveram as mesmas atitudes parecidas nesse sentido. Daí, meus irmãos, temos 2 pontos importantes nessa passagem evangélica. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecer a verdade e termos a liberdade. Conhecer que verdade que nos dará a liberdade? Em um primeiro momento, de nos conhecermos melhor. Isso seria uma reflexão, para que nós, em primeiro momento, viéssemos a nos conhecer, a perceber realmente de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, o que precisamos efetivamente trabalhar em nós. Não viemos aqui para brincar, para passear, e sim para trabalhar. Não viemos aqui para termos bens. Bens são consequências dos nossos trabalhos, das nossas conquistas, que devemos valorar, sim, não tenho dúvida disso. Não há proibição nenhuma de termos dinheiro, de termos riquezas. A grande questão é o como nós estamos lidando com essa riqueza.
principalmente a riqueza financeira. Mas o bem maior que devemos realmente buscar é a riqueza espiritual. Porque todos esses bens, esse patrimônio que se constrói, vamos dizer assim, não se vai levar. Não se levará para lugar nenhum. Mas todo aquele enriquecimento das boas ações, das boas práticas, do olhar, o acolhimento, isso tudo realmente pesará. E muito. Ao chegarmos no plano espiritual, isso será avaliado em nós. Isso pesará muito para a nossa conquista, para que a nossa próxima reencarnação seja possivelmente menos dolorosa, que tenhamos muito menos conflitos existenciais como temos hoje, muitas dúvidas, muitos medos. Meus irmãos, o processo evolutivo, ele é individual. Ninguém evolui pelo outro. Precisamos entender que podemos ajudar o próximo, sim, dentro do possível, mas o passo maior, a questão maior é você. Você tem um compromisso, você tem uma missão, você tem um objetivo reencarnatório. Dentro desse objetivo reencarnatório, com certeza existe a possibilidade de você também ajudar, assim como ajudar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seus pais. Dentro dessa graduação, podemos fazer muitas coisas. Lembrando, como eu falei antes, a passagem do cego Jericó e Jesus, que lhe suplica a atenção 2 ou 3 vezes. E aí Jesus se dirige a ele e pergunta: o que queres que eu faça? E ele pede a Jesus que conceda a ele a visão. E aí Jesus vira para ele e diz: a tua fé te curou. Vá e não peques mais. Muitos de nós estamos mergulhados na carne ou fora dela. Somos esse mendigo de Jericó, de pires na mão, mergulhados na cegueira do poder, do ódio, da vingança, do medo, da revolta, da prepotência, do orgulho, de tantas outras imperfeições. Mas, quando o sofrer e as consequências trazem a dor e o sofrimento, clamamos misericórdia a Jesus. E Jesus pergunta sempre a nós: o que queres que eu faça? E pedimos a Ele a cura dos nossos males. Ele nos concede seus ensinamentos, o seu amor, dando-nos a oportunidade do trabalho sob o seu olhar, na seara do bem, do amor, para que tiremos a venda dos nossos olhos, que possamos ter o dom de ver, com exata compreensão do caminho evolutivo, saber que esse conhecimento, no momento atual, que nos pede muita compaixão, atenção e acolhimento para com o nosso próximo. É um trabalho, é um exercício que nós devemos perceber. Esse momento atual nos pede tudo isso, essa compaixão, essa atenção, esse acolhimento, esse ombro amigo para com o nosso próximo. Ele não está na nossa frente à toa, mas sim para que possamos libertar-nos daquilo que nos faz sofrer ou que fizemos sofrer em razão dos nossos pecados, nesta ou em outras vidas. Precisamos entender que nós precisamos amar desinteressadamente. Fazermos, doarmos, trabalharmos incessantemente para o bem do nosso próximo, daquele que nos pede ajuda, que estende o seu braço, sua mão, que chora a fome, a sede, a dor. Não podemos ter esses olhares, digamos assim, passarmos desapercebidos, pois poderíamos falar sobre a parábola do bom samaritano, que também é uma passagem muito bonita, que nos faz refletir. Eram 2 homens do Evangelho que passam ao largo, olham aquela pessoa desfalida, machucada,
doente, talvez morta, e eles não se preocupam com isso. Que possamos realmente perceber o que nós estamos fazendo. Sejamos esse homem novo ou um ser novo. Compreendamos o que Jesus quer dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho que Ele quer que sigamos? A dos seus ensinamentos. Qual a verdade que Ele quer que compreendamos? Que somos filhos de Deus. E qual vida que Ele menciona? A vida eterna na luz divina. Lembrando o que Kardec destacou, fora da caridade não há salvação. Precisamos perceber, entender claramente o quanto todo esse processo, toda essa aprendizagem, todo esse conhecimento não se desfaleça, não seja jogado por terra. Nós temos muito a praticar, a trabalhar, a exercitar. Mas é importante, como disse antes, consolidar dentro de nós esse amor, compreender a mensagem do Jesus. Ele nos pede a nossa transformação, a nossa libertação dos pecados. Isso sim, pecados esses que há anos, milênios, em nossas trajetórias, estamos repetindo, nos comprometendo, nos desafiando. Nós trazemos isso para podermos trabalhar, não para repetir. Volto a dizer, quando Jesus dizia, vigiai e orai, vigia teus pensamentos, vigia as tuas ações, as tuas palavras para com o teu próximo. Ama indistintamente o amor maior, o amor que traz à luz a bênção de Deus, para que nós possamos realmente fazer muitas coisas belas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecendo-nos, saberemos caminhar. Conhecendo-nos como filhos de Deus, faremos muitas coisas belas. Mas tenham certeza, tudo no seu tempo. Não adianta tentar pular etapas. O pular etapas nos compromete. Não estará solidificado, consolidado em nós. Precisamos aprender. Cada um de nós terá várias aprendizagens em todos os sentidos, em todas as questões reencarnatórias. Por isso, das múltiplas reencarnações. Para finalizar, eu trago um texto de um autor desconhecido, mas que eu acho muito linda esse texto, que entendo ser interessante para esse momento. Que diz, na palavra coração tem oração, porque a verdadeira oração tem que ser feita com o coração e não com a razão. Na palavra calma tem alma. Porque quando estamos ansiosos e tensos, a nossa alma precisa de paz de Deus. Na palavra amar tem mar. Porque o amor é profundo e enorme como o mar e o oceano. O eu está dentro da palavra Deus, porque só em Deus a gente pode conhecer a si mesmo. Portanto, é na oração feita com o coração que a nossa alma encontra calma e é inundada pelo mar do amor divino, onde o eu se encontra com Deus e encontra força e razão para viver. Como disse um autor desconhecido. Linda mensagem. Meus irmãos, vamos agora encerrar, mas encerrar através de uma prece, da qual convido a todos vocês que me acompanhem nessa prece final. Vamos fechar nossos olhos, vamos respirar profundamente e elevar nosso pensamento ao Pai. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que nos concedeu. Estamos aqui reunidos em Teu nome, pelo Teu amor, trazendo essa reflexão, para que possamos, no nosso dia a dia, a cada momento oportuno, pensarmos sobre a Tua mensagem.
Que essas energias balsâmicas, regenerativas, curativas, lenitivas, que são nesse momento produzidas pelo amor de cada um de nós, possam se direcionar a tantos e tantos irmãos, a tantos lares, a tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, debaixo de ponte, em hospitais, aqueles que sofrem a perseguição, o medo, a fome, a sede, aqueles, meu irmão, que estão em um hospital com várias doenças, com várias tristezas, além dessa conhecida como Covid, que eles possam receber essas energias, que possam ser o alento, possam trazer a cura, a paz. Assim como também direcionado a seus familiares, o conforto, a confiança e a fé no Senhor. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por encerrado a nossa reflexão no dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez agradeço a participação e poder ter entrado no lar de vocês, ou aonde vocês estão, levando um pouco dessa mensagem de Jesus. Que possamos ter a sua bênção, o seu amor, a sua misericórdia a cada um de nós, a todos os dias. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e graças a Deus, obrigado.